Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jenny Marques, professora de Ciências do Fundamental 2. Peço que nesse momento você pegue seu livro didático, abra seu livro didático na página 10, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como você já sabe, nós estamos estudando a unidade 3 com o título Sol, Terra e Lua. Então, hoje nós vamos continuar então falando sobre o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da gravitação universal, criada por Newton. Então, eu peço que nesse momento você pegue seu livro, vamos lá, vamos estudar, abra seu livro didático na página 10 e vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. Como você já está ciente, nós estamos estudando o conteúdo do segundo bimestre, conteúdos avaliativos. Então, eu peço que nesse momento você se concentre e vamos partir para mais uma aula, para mais uma semana de estudos. A lei da gravitação universal foi uma lei criada por Isaac Newton, pesquisador, físico pesquisador. Então, não sei se vocês já ouviram falar na historinha de Newton e a queda da maçã, né? É uma historinha, é um mito que é contado, em que relata o que Newton ele estava sentado, que nem nessa imagem que você vê aqui, que um belo dia ele estava sentado debaixo de uma macieira, estudando, e aí, quando ele estava estudando lá sentadinho, ele viu uma maçã cair. E aí, quando essa maçã ela caiu, no momento que ele viu essa maçã caindo, ele olhou para cima e ele viu a lua. E aí, nesse exato momento, ele teve um insight. O que é um insight, professora? Esse termozinho insight é um termo em inglês que diz o quê? Que ele teve uma compreensão repentina, Ou seja, uma compreensão intuitiva, sobre determinada situação. E aí, esse insight, essa dedução que ele teve no momento, ele descreveu o quê? Vendo essa observação da maçã caindo e ele olhando a lua. Ele deduziu que a força responsável que fazia com que a maçã caísse no chão era a mesma que mantinha a lua orbitando o nosso planeta Terra. E aí, provavelmente, a historinha não deve ter acontecido dessa forma, como a história, esse mito, que é contado, com certeza não foi dessa maneira, mas a ciência ela também tem algumas histórias, alguns mitos. E aí isso foi importante porque ilustrou bem, a ideia central da questão da força gravitacional do universo, em que diz o quê? Que essa força gravitacional ela faz com que os corpos, caiam para o chão graças a essa força gravitacional existente no nosso planeta Terra. E que força é a mesma força que mantém, a Lua na órbita do nosso planeta. Então, essa força, eles relatavam, na época, que essa força gravitacional ela era exercida tanto no nosso planeta Terra, como no universo. Então, ela é chamada assim de força gravitacional universal justamente por isso, porque é uma força que o nosso planeta ele exerce, à toa que ele atrai os objetos para o chão, e essa força também é a mesma que faz com que os corpos, os astros, eles fiquem alicerçados também no universo. Por isso que essa lei ela é chamada Lei da Gravitação Universal, que explica o quê? Que essa gravitação que é exercida no nosso planeta, ela também é uma gravitação que é exercida também no universo. Por isso que é chamada de Lei da Gravitação Universal, criada por Isaac Newton. Então, tanto o céu, ou seja, tanto o universo como a Terra, são astros que
né, ter a força gravitacional sendo exercida sobre eles. E aí a gente tem aqui a historinha verdadeira, né, sobre Isaac Newton, na descoberta da força gravitacional. A verdadeira história, né, segundo a tirinha, diz bem assim, que Isaac Newton cai, né, escorrega numa casca de banana, e aí ele disse, bem, descobri a gravidade, mas de uma forma meio embaraçosa. E aí, conforme a tirinha, ele descreve que Isaac Newton descobriu a existência da força gravitacional no nosso planeta Terra, escorregando numa casca de banana. É uma tirinha, né, de humor. Então, na última aula a gente falou um pouquinho sobre Kepler, né, que foi um pesquisador que descreveu o movimento dos astros, né, ou seja, o movimento dos planetas ao redor do Sol. E aí Isaac Newton, em seus estudos, ele apresentou 3 leis, que ele descreveu como as 3 leis de Newton, em que ele confirmou esses estudos, né, de Kepler. E aí, apontando a causa desse movimento, Isaac Newton disse o quê? Que esses planetas, eles faziam esse movimento graças a essa força, né? Essa força chamada de força da gravidade. Então, Isaac Newton afirmou que a força da gravidade era que fazia com que aqueles planetas, né, aqueles astros, se movimentassem. Então, ele descreveu que existe uma força, né, tanto sendo exercida nos astros como no universo, né, que faz com que todos os astros que tenham massa, eles venham sofrer com essa força chamada de força da gravidade. E aí, nessas leis que ele descreveu, nessas leis gravitacionais, o que ele descreveu? Um dos pontos nessa lei foi que ele disse o quê? Que quanto maior a massa do corpo de um astro, maior será a força de atração entre eles. Então, vamos pegar o exemplo aqui da nossa imagem. Você tem 2 corpos aqui, né? 2 astros. Imagina que seja dois planetas, ou então vamos melhorar. Imagina que seja a Terra e a Lua. Então, quanto maior a massa desse corpo, desses astros, maior será a atração entre eles, né? Então, a força de atração ela é proporcional à massa dos corpos. Se eu tenho corpos com massas, né, grandes, a força de atração entre eles também vai ser grande. Agora, se eu tenho corpos em que essa massa é menor, então a força de atração entre eles também vai ser menor. Aí ele relata um exemplo aí, né? Você imagina um astro, né? Qualquer astro do universo, que ele tem a mesma massa da Terra. Só que ele está a 2 AU, ou seja, a 2 unidades astronômicas de distância do Sol. E aí ele fica submetido também a essa força gravitacional. Só que a força gravitacional desse corpo que está a 2 AU do Sol, a 2 unidades astronômicas do Sol, ele vai ser igual à 4ª parte da força de atração existente entre a Terra e o Sol. Ou seja, a força de atração desse astro em relação ao Sol vai ser 4 vezes menor que a força de atração entre o Sol e a Terra. Ou seja, por quê, professora? Porque esse corpo ele vai estar a 2 AU de distância do Sol, ou seja, está mais distante do que a Terra do Sol. Ou seja, a distância desse corpo para o Sol está muito maior. E é automaticamente, quanto maior a distância entre os corpos, menor a força de atração. Isso é explicado, foi um dos pontos explicados na lei de Newton. E aí a lei gravitacional universal criada por Newton afirma o quê? Que a força de atração entre 2 corpos é maior quanto maior forem as suas massas. Ou seja,
Se você tem corpos com massa maior, a força de atração vai ser maior. E menor quanto maior for a separação entre eles. Ou seja, se você tem corpos e que essa massa ela é maior, automaticamente a força de atração entre elas vai ser maior. E se você tem corpos em que a distância é maior, a distância entre esses dois corpos, então a força de atração vai ser muito menor. Agora, se esses dois corpos eles estão mais próximos, então você já sabe que a força de atração deles vai ser maior. Então, de acordo com essa lei, a força gravitacional que ocorre entre os corpos celestes do universo apresenta a mesma natureza da força-peso que atrai os objetos na superfície da Terra. Ou seja, essa força gravitacional que você consegue visualizar, essa força gravitacional de atração que você consegue visualizar entre dois astros, por exemplo, entre dois planetas, né? Ou, por exemplo, outro exemplo, entre dois astros como a Lua e a Terra, ou como entre o Sol e a Terra, ou entre planetas, essa força gravitacional em que esses astros eles são atraídos é a mesma natureza, é a mesma força, peso que faz com que os objetos caiam para o chão, ou seja, para o centro do planeta Terra. E aí ele diz que em termos, né, a queda de uma maçã e o movimento da Lua em torno da Terra são causados pelo mesmo tipo de força, que é a força gravitacional descrita pelas leis de Newton. Então, mediante isso, né, Newton ele descrevia o quê? Ele relatava que a Lua é como se ela tivesse o tempo todo constantemente caindo sobre a Terra. Ou seja, ele relatou o quê? Que a Lua é como se ela estivesse o tempo todo sendo atraída pela Terra, ou seja, através dessa força gravitacional. E aí isso foi outro ponto, né, de inovação em relação a essa proposta dessas leis de Newton. Qual foi essa inovação? Que Newton ele disse o quê? Que existia uma força, né, de atração que era exercida à distância, né, sem ter um material interligando a Lua e a Terra. Mas em seus estudos, Newton relatou essa ideia de que existia uma força, né, que ela exercia à distância, existia uma força entre a Lua e a Terra que era exercida à distância, mas que não tinha, né, ali um material ligando uma a outra, mas ele relatou em seus estudos que existe uma força que faz essa Terra ser atraída pela Lua e a Lua pela Terra, né? Vice-versa. Só que não existia, né? Ele relatou que não existia um material ligando uma a outra, mas ele disse que existia essa força de atração entre esses dois pontos, né? Entre a Lua e a Terra e a Lua. E aí, para que a gente possa entender, né? Essa afirmação de Newton, que a Lua ela ficava constantemente caindo sobre a Terra, através dessa atuação dessa força à distância que não era ligada ao material, mas que existia, o que nós vamos fazer? A gente vai realizar esse experimento da página 11, Fazendo Ciência, que diz assim: uma das maneiras das ciências fazerem suas descrições e explicações é por meio de analogias, ou seja, é por meio de comparações, né? De fazer comparativos. E aí, embora elas sempre tenham seus limites e simplificações, uma analogia, ou seja, uma comparação inicial para pensar como a Lua se mantém na órbita da Terra, pode ser dada por esse experimento que você irá fazer agora. Você irá fazer esse experimento e aí eu quero que você grave um pequeno vídeo e você envie para mim desse experimento da página 11, né?
É um experimento simples que dá para você fazer em casa, né? Você só vai precisar de uma borracha ou qualquer corpo, né, que você possa amarrar em um fio, e você vai precisar de um fio de costura, né, para que você possa amarrar essa borracha na ponta desse fio. E aí, quais são os procedimentos? Primeiro, você vai prender, dando nó com o auxílio de uma fita adesiva, ou você pode amarrar mesmo a borracha na ponta, né, do fio. Depois você vai pegar e vai girar essa borracha segurando a outra extremidade do fio, que nem você tá vendo aí na imagem o garotinho fazendo aí. E aí você vai variar a velocidade do giro, né? Você vai ter momentos que você vai girar de forma mais rápida o fio, e outro momento você vai girar um pouco mais devagar, né? E aí você vai observar essa força necessária para que esse fio ele gire. E aí, a partir desse experimento, a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre essa ideia que Newton falou, né? Que existia uma força que fazia, né? Existia uma força existente que a gente não conseguia ver, mas que fazia com que, né, a Lua estivesse como se ela estivesse o tempo todo sendo atraída, né, para a Terra, através dessa força que uma força que era exercida à distância que a gente não consegue ver, mas que existe. Então você vai fazer esse experimento e aí logo depois você grava um videozinho fazendo o experimento e manda para mim. E logo depois você vai copiar essas 5 questões da página 11 e vai responder baseado no experimento que você irá fazer. Bom, para nós que estamos aqui no planeta, né, no nosso planeta Terra, se você jogar um objeto, né, de uma certa altura, você vai ver que esse objeto ele sempre vai cair para o chão, né? Mas isso a gente pegando a visão de quem está aqui no planeta Terra. Agora vamos supor que a gente tem esse observador, observadores que nem na imagem aqui. Imagina que você tem observadores, né, que estão alinhados aqui nos eixos norte e sul, né, da nossa Terra. Então, como que ia ser a visão, né, dependendo desse referencial? Você imagina que tem um observador fora do nosso planeta Terra, que nem você está vendo a imagem aí. Um está posicionado ao sul, o outro está sendo posicionado ao norte. Como que vai ser a visão desse observador em relação à queda desses objetos? Bom, quem estiver aqui no Polo Sul vai ter a visão dos objetos caindo para a direção norte. E quem está aqui no ponto norte vai ver os objetos caindo para a direção do Polo Sul, né? Só que quem está no Polo Norte vai ver os objetos caindo para baixo em direção ao Polo Norte e caindo para cima em direção ao Polo Sul. A mesma coisa que estiver no Polo Norte. Vai ver os objetos caindo para baixo em direção ao Polo Sul e vai ver os objetos caindo para cima em direção ao Polo Norte. Mas se a gente observar a imagem, qual é a ideia central aí? É exatamente essa, em que os objetos, né, por exemplo, se a gente pegar esse referencial aí de um observador fora da Terra, a gente vai entender o quê? Que não é exatamente para onde está se movendo, para onde está caindo o objeto, mas é a gente entender que sempre esse objeto, ele sempre vai ser atraído para o centro da Terra, independente da posição que você esteja. No exemplo da imagem aí, nós temos os observadores tanto no Polo Norte, como no Polo Sul, como no Polo Oeste e Leste. Só que se a gente observar, esses objetos, eles sempre vão cair para onde? Eles sempre vão cair para o centro do planeta, ou seja, aonde a força gravitacional está sendo exercida, ou seja, onde a força gravitacional atrai os objetos. Então,
Se a gente imaginar esses observadores fora do nosso planeta, a gente vai ver que esses objetos sempre vão ser atraídos para o centro do nosso planeta, independente da posição que ele esteja, independente do polo que ele esteja. E aí, quando a gente faz esse referencial, a gente estando aqui dentro do nosso planeta, a gente sempre vai ver os objetos caindo para o chão, ou seja, eles sempre estão sendo puxados para baixo, porque eles estão sempre sendo atraídos pela gravidade pela gravidade que puxa os objetos para o centro do nosso planeta. Por isso que a gente tem essa impressão o tempo todo que os objetos estão caindo para baixo. É por isso que em seus estudos Newton ele diz, né, que a Lua ela cai, né? Ou seja, ele relata em seus estudos que a Lua cai sempre, né, no sentido ao centro da Terra. É como se a Lua estivesse o tempo todo sendo atraída para o centro da Terra. E aí essa mesma ideia é a ideia dessa historinha, né, da maçã. É a mesma ideia de relação de fenômeno que acontece quando essa maçã ela cai. Então, existe essa força gravitacional que ela está sendo exercida o tempo todo ali no centro da Terra, que atrai os objetos para o chão e que atrai também essa Lua, né, para a Terra. E aí Isaac Newton, né, descreveu isso como se a Lua ela estivesse o tempo todo caindo no sentido do centro da Terra, né, ou seja, sendo atraída para o centro da Terra através da força gravitacional que existe no nosso planeta Terra. Só que aí a Lua ela não cai necessariamente, né? Por quê? Porque a Lua ela já tem uma certa velocidade e essa velocidade que a Lua ela já tem faz com que ela fique, né, girando para frente, ou seja, faz com que ela fique orbitando, ou seja, girando ao redor do nosso planeta. E aí, como a Lua ela tem uma massa e a Terra também tem massa, então é como se elas fossem dois grandes ímãs que ficam ali se atraindo, né? Por elas serem dois corpos, por elas serem astros que possuem massa, automaticamente elas vão se atrair. E aí o resultado dessa atração, né, gravitacional que ocorre entre a Lua e a Terra faz com que a Lua ela faça esse movimento elíptico, né? Esse movimento de formato oval ao redor do nosso planeta Terra. E aí o que a gente pode concluir, né, mediante a isso que nós acabamos de estudar, é que essa força de atração em que a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, é que essa força é o mesmo fenômeno que acontece quando os objetos eles são atraídos para o centro da Terra, ou seja, quando os objetos eles caem ao chão. Então, é muito fácil de descrever esses dois fenômenos com uma única lei, que foi essa lei criada por Newton, né? Em que diz que a força gravitacional ela é uma força de atração que ocorre tanto a nível de fenômenos celestes, ou seja, tanto a nível de fenômeno do universo, como a nível de fenômeno terrestre, ou seja, a nível do nosso planeta Terra. Então, são duas formas, né, dois fenômenos que acontecem, que a gente consegue explicar em uma única lei, né, que é a força gravitacional, que ela é exercida tanto no nosso planeta Terra, que faz com que os objetos eles caiam ao chão, ou seja, que eles sejam atraídos para o centro da Terra, e que essa força gravitacional é a mesma exercida, né, entre os astros, como exemplo aí do nosso planeta Terra e a Lua. E é uma coisa que nós temos que entender, que essa força de atração que é exercida, né,
da Terra para a Lua e da Lua para a Terra, ela é uma força com mesma intensidade, ou seja, com o mesmo módulo, tá? Essa força exercida de uma para outra, ela é a mesma. Então, a intensidade de força que a Terra atrai a Lua e que a Lua atrai a Terra é a mesma. Então é isso, meus queridos. Vamos então para nossas atividades de hoje. No livro didático, você irá fazer a página 13, questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da página 13 do seu livro didático. Vamos passar para o livro de atividade. No seu livro de atividade do aluno, você irá fazer a página 8. Página 8 você irá fazer a questão 10, a questão 11 da página 8 do seu livro de atividade do aluno. Essas são as atividades de hoje. A professora vai estar deixando também em PDF a atividade para casa, que são aquelas questões que a gente faz toda segunda-feira, tá bom? E lembrando também que a professora vai deixar a atividade dos alunos de educação inclusiva, tá bom? Não esqueçam disso. A professora vai deixar a atividade dos alunos de educação inclusiva em anexo também. Só para a gente fazer aqui uma correção, a professora vai deixar a página 9 também. Se eu não me engano, eu já passei a página 8. Então, você vai fazer a 9, tá bom, meus queridos? Só uma correção aqui. Vocês irão fazer a página 9, questão 12 e 13 da página 9. Essa é a atividade do livro de atividade do aluno, tá bom? Só lembrando, a professora vai deixar a atividade em PDF para casa. Faça essa atividade do livro de atividade e do livro didático, tá bom, meus queridos? Então, boa tarefa para vocês.